Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. Eu quero agradecer a todos vocês por assistir estas mensagens, seja no canal Meu Andar com Deus, seja no Twitter, no X, antigo Twitter, seja através do Facebook, seja através do WhatsApp, seja através do canal Renivaldo Araújo da Silva, também no YouTube. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor multiplique as suas bênçãos na sua casa. Eu quero agradecer você por compartilhar esses vídeos e peço gentilmente a você, sempre compartilhe meus vídeos com outras pessoas nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos que já se inscreveram no canal Meu Andar com Deus ou Renivaldo Araújo da Silva. Muito obrigado a todos vocês que me seguem no YouTube, no Facebook e no X. Eu tenho a agradecer a todos vocês. E peço gentilmente a vocês que se inscrevam no canal se o Espírito Santo assim o pedir para você. Se você gostou da mensagem, também deixe o joinha, que ajuda muito Então, Deus ilumine você, guie você e oriente você em tudo que você for fazer neste dia. Amados, eu comecei uma mensagem ontem falando sobre Jesus Cristo e a gente vai dedicar aqui algum tempo a falar sobre Jesus Cristo e seu ministério na terra e como ele foi, desde o nascimento, orientado e dirigido pelo Espírito Santo. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Pai querido, que a Tua mão poderosa, Senhor, permaneça estendida sobre cada um de nós e que do Teu santuário, da Tua santa morada, o Senhor incline os olhos sobre nós para ver-nos e que o Senhor abra os ouvidos a ouvir as nossas orações. Inclina-te sobre nós, Senhor, e tem misericórdia de nós. Vê os nossos caminhos, vê os nossos sonhos, vê os nossos anseios e desejos, vê as nossas preocupações, vê as nossas lutas. Pai querido, faze resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto e nos conduza, Pai, nos oriente, nos ensine e nos transforme, porque nós queremos viver na Tua presença para sempre. Então, Senhor, também nos abençoa. Tu sabes o que é melhor para cada um de nós e Tu sabes o pedido que está no coração de cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Então, contempla a cada um de nós e nos assiste ou nos assista em todas as nossas necessidades. Tu és Deus. E como Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Ele nasceu para morrer. Cada passo da sua vida foi em direção ao Calvário, mas ele não desistiu, porque ele tinha em mente a nossa salvação.
ele tinha em mente a justificação do caráter de Deus e da tua santa lei. Então, Pai, também salva-nos e ajude-nos, ó Deus, a ter um coração sensível e aberto aos teus mandamentos, aos teus ensinos, à tua verdade. Pai querido, visite todos aqueles que hoje estão presos, encarcerados devido às transgressões das leis civis deste país ou de todos os países que assistem nossas mensagens, de todos os países debaixo da terra. Visita, Pai, os presos e pela graça de Jesus Cristo ilumina-lhes a mente e o entendimento para aceitar que o pecado não vale a pena e para que o Senhor quebre as correntes e as cadeias que lhes prendem o coração. Também, Senhor, visite aqueles que estão enfermos, seja em casa ou seja em hospitais, em clínicas ou outros centros de recuperação. Que o Senhor visite e que o Senhor faça um milagre na vida deles. Não sei se o Senhor pode curar, se o Senhor quer curar, porque na verdade o Senhor pode todas as coisas, mas às vezes não é o teu querer, porque não é para a honra e glória do teu nome. Então, na nossa vida e na vida de cada pessoa que está enferma, nós queremos colocá-las todas em tuas mãos para que nelas se cumpram a tua vontade. As doenças campeiam por toda parte. As enfermidades, as epidemias e pandemias cobrem a terra. Então, Senhor, manifesta a tua glória para curar, se essa for a tua vontade. E neste momento, Pai, queremos que o Senhor também abra o nosso coração para o entendimento da tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nós te agradecemos, nós oramos, nós te pedimos, no doce e sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 2, verso 51. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E eu quero trabalhar com você só essas duas frases. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Amados, nós começamos uma mensagem ontem falando sobre os servos, o servo do Senhor. E Deus, na sua divindade, escolheu a Jesus Cristo e deu a ele uma missão: se tornar homem, retirar de si a divindade, o seu atributo divino, o seu atributo de Deus. Ele tem que perder esse atributo por um período de tempo. E não foi pouco tempo, foram 31 anos. É uma questão assim muito séria, porque Jesus Cristo vai se submeter, vai se esvaziar e quando ele faz isso, é lógico que Jesus Cristo vai sentir saudade. Imagina, Jesus Cristo, o Criador do universo, o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia. Quem era Jesus Cristo antes de assumir esta forma de servo? Isaías capítulo 9.
diz, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, pois o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é Deus, mas eu e você, depois que Adão pecou, escolhemos o caminho do pecado. Todos nós escolhemos o caminho do pecado. E por escolhermos o caminho do pecado, Deus tinha duas opções: fazer justiça à lei. E para fazer justiça à lei, porque o pecado é transgressão da lei, Adão e Eva pecaram devido à desobediência ao mandamento de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus. Jesus Cristo tinha a opção: vamos fazer justiça à lei. O ser humano morre. Agora, Deus é misericórdia. E por ser um Deus de misericórdia, Ele preferiu o outro caminho. Ele vai fazer justiça à lei. E para fazer justiça à lei, em vez do ser humano morrer, o próprio Deus assume o lugar do ser humano. Jesus Cristo, ao olhar para o ser humano pecador, ele decide fazer-se pecado. A gente viu na mensagem de ontem, não é? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele não conhecia pecado, mas ele se fez pecado por cada um de nós. Aqui está a questão do servo. Ele se submete completamente à vontade do Pai. E por que eu li esse texto aqui? Jesus Cristo, nesse texto de Lucas, capítulo 2, verso 51, ele está apenas com 12 anos. E diz o texto, aqui eu vou contextualizar para a gente, é que Jesus Cristo, junto com seus pais, vai para uma festa em Jerusalém. E quando os pais retornam, Jesus Cristo não volta com eles. Jesus Cristo fica em Jerusalém. E ao permanecer em Jerusalém, Jesus Cristo, os pais não perceberam e o procuraram por 3 dias. E o encontraram no templo, discutindo com os escribas, discutindo com os sacerdotes, com os líderes judeus acerca do reino de Deus. Ou seja, um menino de 12 anos estava dando aula aos líderes religiosos da sua época, explicando para eles as profecias da Bíblia que apontavam para o nascimento do Messias, do menino que deveria nascer como homem, viver como homem, sofrer como homem, morrer como homem, para redimir, para resgatar o homem. Esse é Jesus Cristo. E os seus pais agora estão sofrendo. E 3 dias depois, os pais o encontram, conversam com ele e diz o texto da Bíblia que ele simplesmente não discutiu com seus pais, não desobedeceu os seus pais, ele se submeteu à orientação, à direção dos seus pais. Lógico que Jesus Cristo teve um nascimento maravilhoso. A gente vai analisar um pouquinho, ainda na sequência, a questão
do nascimento de Jesus Cristo. Mas aqui, meu querido, completando a mensagem de ontem, a gente tem que conversar um pouquinho sobre essa questão da submissão. Ele desceu para Nazaré com eles e lhes era submisso. Essa expressão desceu a Nazaré é uma expressão assim importante, porque na verdade, se você observar, Nazaré ficava na região norte da Judéia. Era a região mais pobre da Judéia. Em Nazaré, as pessoas normalmente viviam da pesca. Em Nazaré, as pessoas eram muito pobres. E tanto é que a gente observa que os judeus do sul, eles até faziam comentários negativos acerca de quem morava no norte. É também no norte que está a região de Samaria, ou seja, é a região onde as pessoas mais estão próximas àquele povo que veio da Síria, que veio de todas as regiões ali da Mesopotâmia para habitar no norte de Israel, trazido lá pelo rei dos assírios, da Síria e da Assíria. O povo veio de Nínive, veio de outras cidades lá, porque os filhos de Israel haviam desobedecido a Deus. E havia sempre aquela mistura. Então, por causa disso, a região norte era uma região desprezada. Era uma região de muito preconceito, de muita exclusão. E Jesus Cristo escolhe, na verdade não foi nem Jesus Cristo que escolheu, mas o próprio Deus. Diz o profeta que ele seria chamado Nazareno, o profeta Jeremias. Diz o profeta Isaías que ele iria morar naquela região para ser luz. Interessante que a Bíblia diz que Jesus Cristo, nesse caso aqui, ele não seria luz para o seu povo, ele seria luz para os gentios. E isso nos remete, meu querido, a uma reflexão. O verbo descer aqui significa que ele vai se colocar no nível dos pobres, dos humildes, dos excluídos. Ele vai se colocar entre os rejeitados, abandonados. Entre os desprezados da sociedade. Jesus Cristo vai se misturar com o povão. E desceu a Nazaré não é uma expressão apenas de ele se colocar entre os humildes. É uma expressão de ele se colocar entre outros, entre os pecadores, fazendo-se a si mesmo igual a eles. Leia comigo João capítulo 1. Observe o que o texto faz questão de narrar acerca de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 14. Leia comigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente lê a expressão em Lucas 2, 51, a expressão é:
e desceu a Nazaré. E aqui em João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e veio tabernacular conosco. Ele veio ser um de nós. Ele veio ser um conosco. Ele veio ser Emanuel. Ele veio estar conosco. E Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. O menino nos nasceu, diz Isaías. O governo está sobre seus ombros, ele é Deus poderoso, mas agora ele desce. A expressão descer é ele se diminuir. Ele se diminui para engrandecer os que estão embaixo. Ele se diminui para dar glória a quem está excluído, rejeitado, abandonado, desprezado. Essa expressão, quando você lê de novo Lucas capítulo 2, 51, você vai perceber que a expressão desceu é o fato de Jesus Cristo aceitar se colocar no mesmo nível da humanidade. O texto de João ainda diz, ele se fez carne, ele se fez um de nós e ele habitou conosco, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, desce do céu e se coloca entre nós, como um de nós, para viver por nós, para viver em nós e para viver através de nós. Eu acho lindo esse texto de Lucas, assim como eu acho lindo o texto de Isaías 42, este é meu servo a quem escolhi, porque nele a minha alma se compraz, então eu vou sustentá-lo como servo. Eu vou dar a ele poder, eu vou dar a ele sabedoria, eu vou dar a ele inteligência, eu vou dar a ele... Lucas 2,52 diz que o menino crescia em estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Então, o próprio Deus agora assume o controle total da vida de Jesus Cristo. Ele é aquele que vai tomar o chicote ou vai tomar o castigo para que eu tenha paz. O castigo que me traz a paz. As pisaduras, o sofrimento que me traz a cura, que me traz a felicidade, vai ser assumido por Jesus Cristo. E diz o texto que ele desceu a Nazaré. Ele se fez carne. Ele veio morar entre nós. Ele veio ser um de nós para entender a cada um de nós. Meu querido, nós precisamos desenvolver um relacionamento melhor com Jesus Cristo. Você e eu precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, porque nós precisamos conhecer, e para conhecê-lo a gente precisa entender quem ele é. Ele é plenamente Deus, mas quando ele aqui veio para morrer por nós, ele se fez um de nós, completamente igual a nós. Jesus Cristo não sofreu como Deus, ele sofreu como ser humano. Leia comigo Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 vai falar exatamente sobre isso. A Bíblia é maravilhosa e o que Deus fez é algo extraordinário, inexplicável.
Por isso Paulo vai dizer que é o mistério de Deus. Leiamos a partir do versículo 10 até o verso 14. Diz assim: porque nos convinha que aquele, por causa de quem todas as coisas que existem, conduzindo os filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da nossa salvação. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus Cristo não teve vergonha da gente. Jesus Cristo se fez um de nós. E ele tem prazer em dizer que nós somos seus irmãos. Diz o texto do verso 12: meus irmãos, aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez diz: porei a minha confiança em ti. Eis-me aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu. Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e livrasse a todos, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. Jesus Cristo, ele vem ser um de nós. Ele vem ser um conosco. Ele vem se sujeitar ao mandamento de Deus para ser o meu e o teu exemplo. O nosso modelo perfeito, o nosso paradigma verdadeiro. Ele vem e diz o texto que Jesus Cristo se submeteu aos pais. Jesus Cristo foi submisso a Maria e José. E ao se submeter à vontade dos pais, ele desce a Nazaré. E você tem que ficar só com essa palavra aí. Lhes era submisso. Diz o livro de Hebreus também que ele aprendeu a obediência. Imagina, Deus, absolutamente Deus, com todas as prerrogativas e atributos de Deus, ele se esvazia. E agora toma a forma de servo. E como servo, ele aprende a obediência. Ele aprende a submissão. Ele se coloca nas mãos de Deus. E como eu terminei a mensagem ontem, eu quero ir para a parte final dessa mensagem. Não é possível Jesus Cristo aprender a obediência, se submeter ao sofrimento, à vivência com o ser humano. E aqui é vivência mesmo, né? Ele vai viver entre nós, ser um de nós e ver as injustiças, a desigualdade, o preconceito, a divisão de classes na sociedade. Porque se tem uma coisa que, para mim, é o maior dos preconceitos que a gente comete na vida, é essa questão da divisão de classes. Nós fomos divididos entre ricos e pobres, negros e brancos, altos e baixos, bonitos e feios,
E aí, para amenizar o preconceito, aí nós criamos a pirâmide. Ricos, super ricos, ricos, classe média alta, classe média baixa, classe média pobre. Não, é ricos, classe média alta, classe média baixa e pobres. Isso é a maior discriminação, o maior dos preconceitos praticados pelo ser humano. Então Jesus Cristo prefere ficar entre os pobres. Jesus Cristo prefere ficar na base da pirâmide. Para mostrar a todo ser humano que não importa onde você está, se você está na base ou no topo da pirâmide, você é um pecador, você é um ser humano. E como é que eu sei disso? Porque Jesus Cristo vai a Jerusalém várias vezes, onde estava a elite da sociedade, os líderes, os ricos, os poderosos. E tanto é que Jesus Cristo vai dedicar muito tempo do seu ministério a falar dessa discriminação social, dessa tal divisão de classes que só atrapalha a vida de todo mundo e só traz sofrimento e derrota. Mas por enquanto Jesus Cristo se submete às leis. Lógico que Jesus Cristo não vai pecar. Aquilo que é contrário à vontade de Deus, ele não vai obedecer. A gente vai encontrar em Marcos, capítulo 2, se eu não estou enganado, um dia a mãe de Jesus Cristo vai descer e vai pedir para ele parar de pregar, vai pedir para ele parar de fazer milagres, vai pedir para ele obedecer aos líderes judeus. E Jesus Cristo vai dizer que aquela não era sua mãe, porque a sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus Cristo não se submete ao erro. Jesus Cristo não se submete aos falsos ensinos, aos falsos paradigmas, às falsas doutrinas. Jesus Cristo se submete à verdade. E a gente vê a sua glória, porque ele não mente. Ele se torna, inclusive, um paradigma, um modelo para todo mundo, porque nele não há mentira, não há engano, não há engodo. Por isso as pessoas amavam chegar perto de Jesus Cristo, porque elas se sentiam amadas e valorizadas. E se nós, como cristãos hoje, meu querido, não oferecemos à sociedade um amor sem preconceito, um amor sem discriminação, um amor sem divisão de classes, nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo para receber esse novo coração, capaz de amar a todos por quem ele, Jesus Cristo, morreu. Ele, Jesus Cristo, vem para morrer por todos. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele morreu por cada pecador dessa terra, seja ele rico, seja ele pobre. Deus não classifica ser humano. Deus não divide a raça humana. Ele coloca todos ao pé da cruz. E ao pé da cruz oferece amor e graça para salvar a todos. Jesus Cristo desceu. Em João 14 ele vai dizer que ele desceu aqui. Ele veio do Pai, mas ele se tornou um de nós. E como homem ele morreu por cada um de nós. Ele aceitou o castigo que me traz a paz. Ele sofreu a morte que me traz a vida eterna. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades tomou sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado, eu fui liberto de todo pecado.
Ele não olhou para a minha posição social para dizer, por esse é que eu vou fazer isso. Não, ele veio fazer por todos nós. O servo se submete à morte para ser um de nós, para ser o nosso perfeito Salvador. Aquele que foi aperfeiçoado com a morte, trouxe perfeição a todos nós. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador do céu e da terra. Queremos te agradecer, Senhor, porque Jesus Cristo se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele andou entre nós e se submeteu à tua vontade, à tua perfeita vontade por cada um de nós. Ele se torna, então, o grande modelo a ser seguido. Ele se torna o grande líder a ser seguido. Nós precisamos gritar como Paulo, sede imitadores de Jesus Cristo. Ah, Senhor, ajude-nos a viver essa vida que ele viveu. Uma vida de humildade, de obediência e submissão à tua palavra. Toma-nos para sermos teus hoje, Pai, e dá-nos o Espírito Santo, porque essa obra é impossível nós fazermos por nós mesmos. É impossível sermos filhos obedientes. Portanto, Senhor, dá-nos esse novo coração. Nós oramos e te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.